articulador. Ele é um aparelho mecânico que vai representar a ATM do paciente através das esferas condilares, que se apresentam no articulador, na maxila do paciente pelo ramo superior e a mandíbula pelo ramo inferior. Esses componentes mecânicos tentam reproduzir os movimentos excêntricos da mandíbula, assim como a posição estática da maxila e na mandíbula, e também reproduzir as posições e contatos dos dentes superiores e inferiores. Os articuladores semiajustáveis foram projetados para reproduzir um maior número de movimentos mandibulares, auxiliando no diagnóstico, plano de tratamento e confecção de próteses. Esses articuladores permitem normalmente alguns tipos de ajuste, como a inclinação condilar na eminência articular 30, o ângulo de Bennett e a distância intercondilar, e ainda aceita registros do arco facial e a de face manuseio. Tem como objetivo estabelecer o diagnóstico correto de um caso clínico, desenvolver um tratamento eficiente e uma correta construção das próteses dentárias durante o tratamento. O articulador semiajustável é subclassificado em ARCOM, aqueles que têm a esfera condilar localizada no ramo inferior do articulador, e não ARCOM, aqueles que têm a esfera condilar localizada no ramo superior do articulador. Indicações. É indicado para o estudo da oclusão, para a confecção de prótese fixa, prótese total, prótese parcial removível e aparelho interoclusal. Características. Tem como característica reproduzir de maneira satisfatória alguns movimentos mandibulares, que podem ser personalizados para cada paciente, o arco de fechamento próximo ao real e relação do plano oclusal do modelo superior com a inclinação da guia condilar é mantida, e uso do arco facial. Vantagens e desvantagens. É um instrumento de eleição em prótese por ter o melhor custo-benefício, bons resultados clínicos e facilidade de uso. Sua desvantagem é reservar um tempo relativamente extenso para a montagem dos modelos e sua individualização das guias condilares. Também não conseguimos realizar um movimento mandibular de retrusão e não consegue registrar o deslocamento lateral imediato. Estrutura do articulador. O articulador semiajustável é composto por um ramo superior, articulador condilar, guia de Bennett, placa de montagem, ramo inferior, mesa incisal e pino incisal. O articulador é um instrumento mecânico que representa a articulação temporomandibular e maxilar e mandibular, registrando e duplicando os movimentos mandibulares. Com os modelos de estudo e de trabalho montado corretamente, o articulador tem grande importância como meio auxiliar para o estabelecimento de um correto diagnóstico, para o desenvolvimento de um plano de tratamento eficiente, assim como para um tratamento reabilitador. O articulador semiajustável são projetados para registro e duplicação do movimento mandibulares mais comum. Apresentam como vantagem a possibilidade do arco facial para manter o modelo superior em uma relação apropriada com o eixo de rotação. O articulador não ARCOM apresenta dispositivo condilar ligado ao ramo superior e o articulador ao ramo inferior. O ramo superior do articulador representa o ramo maxilar, sendo encontrado em seu extremo os dispositivos articulares que representam a inclinação e as guias de movimento lateral, correspondente à parede interna da cavidade. Na parte anterior, há um parafuso que segura o pino guia incisal e o outro parafuso no meio segura a placa de montagem do modelo. O dispositivo articular
é encontrado um pino lateralmente, que é o local onde se encaixa o dispositivo auricular do arco facial. O ramo superior representa a mandíbula, possuindo anteriormente a mesa incisal, que é presa por um parafuso que existe na frente, na parte inferior, e na parte central um outro parafuso que dá fixação à placa de montagem do modelo inferior. Estrutura do arco facial. Essa parte verde representa o relator nasal, a parte cinza são os ramos do arco, essa parte amarela é os condutos auriculares ou olivas, essa parte azul celeste é o sistema de ajuste rápido do garfo de mordida, essa parte laranjada é o garfo de mordida. O arco facial é um dispositivo mecânico que tem por objetivo auxiliar na montagem e alinhagem correta do modelo superior com o eixo de rotação do articulador, usando para isso 3 pontos de referência, sendo 2 posteriores, no caso, os eixos de rotação, e um anterior, orbital ou infraorbital. Apresenta 2 barras horizontais laterais, e nos extremos dessas barras é encontrado, de cada lado, o dispositivo auricular de plástico, que são inseridos nos meatos auditivos externos, para relacionar anatomicamente a parte posterior dos côndilos. Anteriormente, é encontrado uma barra que se prende aos ramos horizontais por 2 parafusos, onde será posicionado o relator nasal. Abaixo dessa barra se situa uma haste de junta universal que irá segurar o garfo de mordida para o registro do arco superior. Preparação do garfo de mordida e seu posicionamento. O preparo do garfo de mordida é feito com godiva, aplicando-se uma pequena quantidade disposta em 3 pontos, 2 posteriores, relacionando com os molares, e uma anterior, relacionando com os incisivos. A godiva serve para moldar as intenções dos dentes superiores, nesse caso as bordas incisais anteriores e as pontas de cúspide dos dentes posteriores. Durante o posicionamento do garfo de mordida, a sua haste deve coincidir com a linha média do paciente. Durante o posicionamento do arco, deve-se explicar ao paciente como é sua colocação, para que serve e a possibilidade de ajudar durante seu posicionamento, além de alertá-lo do desconforto causado pelos dispositivos auriculares. Ao levar o arco e o garfo de mordida para sua fixação, é necessário que os parafusos laterais estejam devidamente folgados, permitindo um ajuste mais preciso. Feitos os devidos ajustes, ajuste-se os parafusos laterais do arco facial, para que os mesmos não saiam de suas devidas posições. Feito isso, ajustar o relator naso. O mesmo serve para fixar o conjunto, além de trazê-lo na região mais anterior, graças à pressão executada na parte posterior da haste do relator naso. Nessa fase, contar com a ajuda do paciente útil auxiliar, para manter as barras laterais do arco facial. Feito isso, ajustar os parafusos da haste da junta universal, alternadamente firmando o garfo de mordida. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar agora sobre a montagem clínica do articulador semi-ajustável. Primeiramente, inicia-se pela montagem do modelo no articulador. A inclinação condilar e o ângulo de Bennett deverão ser zerados para a montagem do modelo superior do articulador. Este deve estar devidamente preparado através de desgaste da máquina de recortar gesso e com suas devidas retenções.
Pode-se então colocar-o para não movimentar o garfo de mordida, não se esquecendo de colocar sobre o garfo o suporte do garfo, que deve ser preso ao ramo inferior do parafuso de fixação da placa de montagem inferior. Manipular gesso pedra tipo 4, estando o modelo previamente hidratado. Colocar uma porção do gesso na base do modelo superior, que se encontra no registro do garfo de mordida do arco facial. Em seguida, o ramo do articulador que está levantado é levemente posicionado até tocar na barra transversal do arco facial, de modo que não altere a situação do garfo na manipulação do gesso. O mesmo deve apresentar uma consistência não muito espessa para não deslocar o registro. Recomenda-se uma porção de gesso para fixar o modelo na placa, depois da sua presa completar, sem muito excesso, com um pouco de gesso comum. Colocar então o pino guincisal no ramo superior com sua extremidade arredondada, coincidindo com a concavidade da mesa incisal na placa de plástico. Ajustar de modo que o traço contínuo das graduações fique na parte superior do dispositivo anterior do ramo superior, apertando o parafuso de fixação, garantindo assim o paralelismo entre o ramo superior e inferior. Antes da montagem do modelo inferior, deve-se calibrar o articulador em valores médios de 30 graus para ângulo de inclinação congelar e de 15 graus para ângulo de Bennett. Em seguida, deve compensar no pino guincisal a espessura do registro, que ocorre de 2 a 3 mm, aumentando a graduação do pino guincisal, o valor correspondente à espessura do registro. O articulador agora é invertido, colocado de cabeça para baixo e com o auxílio do jig e do registro de relação cêntrica. Ajustar as indentações do registro aos dentes superiores e inferiores. A seguir, colocar gesso pedra tipo 4 na base do modelo inferior, abaixar o ramo inferior suavemente de modo que a placa de montagem entre em contato com o gesso. Tem-se o modelo preso do articulador. Proceder como na montagem do modelo superior, prendendo o modelo inferior por etapas. Uma vez dado a presa final, proceder no acabamento do gesso, que poderá ser feito com lixa d'água 150 e 180. E essa foi a nossa apresentação.